vendo? Gravando. Aperta, puxa. Né? Põe pausa. Tomateira e tudo isso dá pra 2 horas essa bateria. E a fita também. A fita rodando lá. Aqui onde era a associação, ó. Associação dos Moradores da Estruturana. É. Meu Deus do céu, olha como é que é diferente, Hernanda. Aí você volta e olha hoje pra você ver como é que tá, ó. Era uns derrubando, os outros encastavam, pegando pra fazer de novo. É, mas pelo menos eles conseguiram, né? E nós que ainda estamos aqui ainda. Não tem nem resposta nenhuma. Nossa, meu Deus do céu. Onde é o posto policial hoje, aqui na Luiz Estevão, onde era o primeiro banquinho que teve, BRB. Eu lembro. Lembro sim. Meu Deus. Onde a gente pegava o leite e pão, entregava as cartas, correspondência. Aqui logo depois da derrubada o pessoal também Fazer de novo. construir de novo. Quem diria que a estrutural ia virar a cidade, né? E não pode ficar não, tem que tirar, não pode. Aí, ó. Aqui são, por exemplo, os restos depois de uma derrubada, que tem várias fotos sobre esse assunto, mas é deprimente, é feio. Você vê tudo acumulado. Até hoje você vê derrubado e os soldados em cima. Soldado, tem mais soldado que gente. Aqui o pessoal tudo acuado, né, olhando para ver o que vai fazer, a gente preparando para um ataque. Então essas fotos assim, traz assim, de certa forma é uma coisa dura de se ver quando se sabe da história que está por trás. Só de olhar assim você vê, realmente o negócio é feio. Mas o que aconteceu de fato é que é o pior.
Eu vim parar aqui no estrutural, que a gente veio de Minas. Aí descobrimos esse lixo, que é o lixão daqui. E eu vim pequena, eu tá com 41 anos que eu vivo aqui dentro desse lixo. Foi que ano que a senhora chegou aqui? E a senhora tinha que idade? Eu tava com 6 anos. Tava com 6 anos. Aqui basicamente era o lixão. Eu digo assim, era o povo mais pobre de Brasília, era aqui. Agora, ele era pobre de espírito, ele era pobre de cultura, de costume, mas ele não era o mais pobre de dinheiro, porque o lixo dava também dinheiro. Na época tinha 273 moradores. Com 11 meses que eu cheguei aqui, foi feito esse levantamento, tinha 273 moradores. Não era nada como é hoje. Era tudo bem espalhado um do outro, não era chácara. O povo costuma dizer chácara. Chácara eu considero quando tem plantio. Mas não era, só tinha lixo, o pessoal trabalhava no lixo, trazia os materiais para casa. Eram os barracos tudo longe um do outro, mas chácara mesmo aqui tinha poucas. Eu falava que aqui era a terra prometida, então eu fiz uma passeata. Eu acho que veio naquele dia umas 4, 5 mil pessoas que vieram para cá. Isso veio já no governo Roriz, mas não chegamos a implantar a cidade no governo Roriz, você entendeu? O Joaquim Roriz, na época, era o governo, e ele sugeriu para a gente, temos papel aqui documentado, tem documentos assim, que podemos provar isso, que ele falava que a estrutural nunca ia ser uma cidade. Ia ser uma vila ecológica. E é tanto que nós, moradores antigos, nós sofremos muito por isso, porque nós sempre fomos corretos, fazia o que o Joaquim Roriz mandava, porque isso ali tudo já era comprometido para os ricos, como de fato é, que é a cidade do automóvel, né? Ei, eu tô nem aí. Eu cheguei aqui com 3 crianças pequenas, porque eu não tinha como pagar aluguel, então a Terra Cap, ela simplesmente ela chegava, arrancava os barracos e deixava as pessoas no meio do tempo sem ter para onde ir. Então, com muita insistência, a gente fazia de novo e entrava para dentro. Foi quando houve as trocas de tiro, que inclusive foi meu pai trocou tiro com o pessoal da Terra Cap. Já nessa época foi aonde nós começamos a ser vistos como gente. Aí foi quando eles vieram fazer o primeiro cadastro e passaram a respeitar um pouco os moradores que moravam aqui. Então, o velho tiroteio foi num desses momentos que as pessoas foram lá criar e ele tinha sua espingarda e era como, eu acho que quase muita gente aqui na estrutural tinha espingarda, arma de fogo, porque numa favela é complicado a pessoa não ter como se defender. E o velho tiroteio era violento. Nós vamos dar ajuda a vocês para conseguir, cada um de vocês, ter a casa própria. A primeira ajuda é dizer, esse terreno é seu. Se esse terreno é seu, na mesma hora você começa a fazer sua casa. Porque você sabe que ninguém vai depois expulsar você, ninguém vai derrubar, ninguém vai acabar com as benfeitorias que você fez.
No primeiro turno, a coisa foi um pouco confusa. Nós estávamos apoiando o candidato do Roriz, que era o Valmir Campelo. Mas no segundo turno, como ficou Valmir e Cristóvão, o Cristóvão veio aqui, através dos sindicatos bancários, fez uma reunião que eu estava presente, e ele fez uma pré-eleção toda do social. O que vocês precisam aqui é de um posto de saúde. E isso, no meu governo, vai ter, que não custa muito. O governo atual não colocou esse posto de saúde porque não quer que vocês fiquem fixos aqui. Como a gente vai resolver esse problema da fixação de vocês nesse lugar, como a gente vai regularizar a situação de vocês aqui, a primeira coisa é garantir aonde vocês vão ficar de uma vez por todas, até quando vocês quiserem sair. Se não quiserem, ficarem morando aqui, que é o direito de vocês, que essa terra toda que está aqui pertence ao povo brasileiro, e vocês fazem parte desse povo brasileiro. Diante desse discurso de Cristóvão, eu peguei o meu grupo todo, que era do lado do Valmir Campelo, e passei a apoiar Cristóvão Buarque. Olha que coisa interessante. E aí o Cristóvão ganhou a eleição. Bem, quando nós assumimos o governo, 1º de janeiro de 1995, o governador Cristóvão Buarque me pediu que fizesse um levantamento das áreas ocupadas no Distrito Federal por ocupações irregulares. Eu sobrevoei todo o Distrito Federal e também entrei em contato com a cidade estrutural. Naquela época haviam ainda muito poucas famílias morando lá, né? Mas logo a seguir houve uma tentativa de ampliação da estrutural a partir da ação de alguns parlamentares da oposição ao nosso governo, em particular do deputado Luiz Estevão, do deputado Zé Edmar. Veio um grupo, veio um casal, da Marlene e o Joaquim, por exemplo, foi que começou a ter uma liderança com o povo lá em cima. Mas não era um povo da Vila Velha, era um povo novo, que veio para... Já porque as ruas estavam abertas e porque o governo Roriz estava terminando, e quem ganhou era Cristóvão, ia fazer aqui uma cidade, e nós trouxemos nosso povo de Itaguatinga e jogamos todo lá dentro. Havia até o chamado kit invasão, né, que era a distribuição de placas de madeirite para que as pessoas pudessem construir ali os seus barracos. Então, nós, de repente, vimos um crescimento extremamente significativo do número de pessoas que já estavam lá na estrutural. Quando foi em 95, aí chegou a Marlene. E já chegou com mais gente, você sabe que quem ganha é a maioria. Nós só era 500 e poucos moradores, 505. Ela chegou com bem 1.000, porque quem chegava lá, a Marlene ela soube trabalhar. Ela soube trabalhar. E também eu acho assim, sem dúvida ela vem incentivada, eu acho que o Zé Edmar incentivou, tinha alguma coisa. Porque o Joaquim Roriz dizia a nós ia nas reuniões, ele dizia a nós, não deixa a invasão crescer. Aí eu não sei o que acontecia, que José Edmar saiu da nossa associação, foi para a da Marlene, deixou de ajudar a gente e foi lá para a Marlene. E pronto, aí a invasão cresceu, porque todo mundo chegava lá, ela cadastrava, e realmente todo mundo ficou. A Marlene começou a tomar a frente de todo o movimento. Era muito pequena. Aí quando ela se mostrou uma líder de confiança e determinada, o povo começou a procurar. Aí foi assim, que nem a rainha abelha chegou, a colmeia inteira chegou. Um negócio exatamente desse jeito. Eu tenho um lote no centro da estrutural, pra mim morar legal. Muita gente veio pra cá, veio a Marlene, também veio o Joaquim, sem contar com os vizinhos que também veio morar. Eu pronto Capinguiné, lá no Riacho Fundo. Um abraço a todo mundo, o que eu quero mandar. Estou cantando pelo jeito que tô vendo, a coisa tá acontecendo. Foi melhor aqui ficar, e agora veja, só que alegria. Nós tem água e energia para as ruas clarear. Eu pronto Capinguiné, lá em Planaltina,
Eu sei que tem belas meninas, mas não quero ir pra lá. Eu decidi, eu vou ficar aqui. Se vocês quiserem pode ir, é aqui que vou ficar. Aconteceu que muita gente até morreu, inclusive até eu quase que passei por lá. Eu mando um abraço direto lá pro Gama, lá no SPAG PTU, aqui na SPAG PT Lama. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Se fica aí na frente, eles dão um bote e pegam a câmera. Uma quilômetro lá que desceu os policiais, desceu bem. Bora, gente, bora, 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 chama o pessoal, porra. Deixa eu filmar daqui, dá licença. Todo mundo pra cá! A gente que é nordestino, as pessoas confundem muito dizer que o Nordeste é carente, mas eu não conhecia Madeirite. Quando a gente chegou dentro da cidade foi a novidade, né? Uma cidade sem energia, uma cidade onde as casas todas de madeirite, algumas com lona ainda. Para mim foi um choque, né? Eu não conhecia essa realidade, né? Eu estava morando na Ceilândia, né, com minha esposa e minha filha, quando eu vi uma reportagem falando da estrutural, né, na possibilidade de tornar um assentamento. Aí pegamos e viemos aqui conhecer e tal, vimos como é que era. Aí fomos na Sinfel, atrás do famoso kit Sinfel, que era, na época, acho que 8 folhas de madeirite, um pacote de prego, 4 telhas, era um kit mesmo, que o pessoal chamava de kit invasão. E então a gente falou o seguinte: bom, nós nascemos em Brasília, eu, minha esposa e minha filha. Nunca pleiteamos, assim, tivemos nada de imóvel. Pagando aluguel, falou, vamos para lá, porque todo mundo que invade, era a teoria da época, ganhava lógico, então bora. Nós conseguimos transferir pacificamente mais da metade das famílias. Mas, mais uma vez, a ação política da oposição fez com que algumas pessoas, algumas famílias se recusassem a sair. Nós, então, em conjunto, é a decisão de governo, nós decidimos montar uma operação de retirada. E aí houve um acordo da nossa parte com a parte do governo Cristóvão. Nós tiraríamos as pessoas lá de cima, trazíamos para baixo estrutural, para aqui, na frente do lixão, faríamos aqui um planejamento urbano aqui, e nós nos responsabilizamos de fazer essa transferência das pessoas para cá. Obviamente que eu achei que houve uma mudança muito drástica de rumos, mas eu cumpri a decisão que o governador me pediu que cumprisse. Aí falou, agora eu preciso de pelo menos 10 famílias para fechar o acordo, não ter mais briga, não ter mais intervenção da polícia, para a gente amistosamente fazer a mudança. Eu fui o corajoso na época de aceitar ser o primeiro, a gente nem sabia se ia dar certo, mas aceitei o desafio de vir. O pessoal que aparece nas fotos aqui, tipo o Luiz Estevam, cada um pegou o martelo e bateu uma foto para dizer que estava me ajudando a fazer barraco. Só que depois que cada um tirou sua foto, sumiu todo mundo, fiquei sozinho. Que aquela área todinha ali era a área de depósito de lixo e aterro. Tem gente que não vai gostar do que eu falar, mas mete uma máquina ali no meio da estrutura, você vai encontrar lixo.
A verdade é, nós fomos colocados em cima do lixão, maldosamente já com a intenção de nos remover posteriormente, que ia dizer que ali não tinha condição de permanecer, porque nós estávamos assentados em cima de um lixão. E é verdade. Um acúmulo de gás, que eles são quase mais de 50 anos de lixo acumulado, né? E aí vai decompondo e virando gás metano, né? Então, até quando vai aguentar? Quer dizer, é uma irresponsabilidade você ter uma cidade numa situação, numa área dessa, né? E aí quem incentivou, quem comprou os kits de invasão para ganhar a eleição e tudo, não vão ser responsabilizados. São os pobres moradores lá que correm o risco de perder tudo e a vida, né? Que é o bem mais precioso que a gente tem. Olha o close. Mamãe querida, parabéns pra você. Quem já tem mãe deve ter muito prazer. Quem não tem mãe só se conforma de chorar. Quando ele cresce algum dia como esse, ai que me dera ter mãe pra me abraçar. O governo deixou isso aqui solto na mão das lideranças. O que aconteceu um ano depois? A estrutural de 2.704 famílias foi para 5.000 famílias. Né? Se abriu novos lotes lá para cima e se expandiu e se cresceu muito. Passaram a aproveitar aquele momento, porque viu que estava dando resultado. E a liderança estava forte. E o apoio político também estava forte. Então o cara, olha, lá vai sair lote, já estão dando, então todo mundo corre. É natural isso. Então, depois de assentar 2.704 famílias, o governo surpreendeu quando ele acordou com 5.000 famílias aqui dentro. Mas aí você tem que dividir a culpa. A liderança teve seu papel de incentivo, né? Os chacareiros na época querendo ganhar dinheiro fácil, e quem precisava de moradia vindo para cá. Eu enderecei tudo, o primeiro endereço foi todo eu que enderecei aqui na cidade. O Joaquim, que era o vice-presidente, me deu só deu a coordenação, como é que era, e eu fui. Lote 1, lote 2, 3, 4 e tal, e loteei e enderecei essa cidade todinha aqui, da estrutural. Então a tua mãe também ajudou, Dona Luz, na época, na 14, foi ela que ajudou na época, né? Ela que fez. A única que ela fez foi a 14, né? Que estava na roda, ela fez. As outras quadras foi tudo. Bom, até a 6, porque depois teve mais invasão lá, né? E as pessoas foram ocupando, alguns necessitando efetivamente de moradias e outros foram lá por especulação. E é assim que se dá em todas as ocupações do Distrito Federal. Tem gente que é pago para vigiar o lote, né? Tanto o cara fica ali, aí depois alguém pagou para ele ficar e depois toma de conta. A Marlene tinha um controle obscuro da situação, né? Porque, lógico, ela com o Joaquim na casa dela e a equipe atuando, então não tinha como. E então existia, como sempre, em todas, isso acontece hoje também, a comercialização. Você dá tanto para fulano, ele abre mão, pô, e tal. O cara precisa ver, ele tá querendo isso aí, você não fala do lado que ele escuta. Bicho, era bater e valer, nós fazia um termo, né? Para a pessoa que aquela área foi concedida, tá tudo certo, e
vinha cada 3 horas da manhã me chamar, Zezé, pai, meu endereço aqui, tu mora onde? Eu tô morando assim, tem uma quadra assim que é tanto. A última que eu fiz foi qual? Foi tanto, tá. Me dá a placa aí, botava uma placa para os homens não arrancar o barraco dele, né? Botava as móis, tinha a plaquinha já, aí dava um papel para ele fazer a carteirinha no outro dia. Ele vinha fazer a carteirinha, chegava lá, aí me dava, adiantava. Eu falei assim, ó, não tô te pedindo dinheiro, não quero nada. Mas o cara, não, toma aí, Zezé, é pra você. Eu digo, põe no meu bolso aqui, deixa cair. Não vou dispensar dinheiro, né? Mas não cobrava nada de ninguém. Eu desafio qualquer um que eu já cobrei algum centavo de alguém aqui. Mas aí houve essa discussão para que voltasse a ocupar lá em cima. A gente sabia que era uma armação para que provocasse, ou seja, o governo. E ela aceitou essa provocação e caiu nessa casinha. Porque a gente falou para ela, Marlene, isso é uma casinha, não entra nisso. Chegaram a dizer na época, não, todos os madeirites vai ser comprado na sua madeireira. Eu falo porque eu estava lá na discussão. Tinha os chacareiros lá em cima. Aí chegaram e falaram, olha, vamos lotear isso aqui, você vai ganhar dinheiro e a gente também. Né? Então, foi onde, questão muito rápida, o troço tomou proporção enorme. Né? E de uma noite, assim, eu sei que questão de uma semana, tinha quase 1000 barracos novos. Coisa de uma semana. Os moradores lá de cima, que a gente ia conversar com eles, falaram, olha, eu não dormi essa noite, tanta gente pregando madeira aí para cima, fazendo barraco. E no dia seguinte, há 500 barracos novos, desocupados apenas para marcar espaço e produzir uma disputa política. Obviamente, eu entendo que era correto retirar esses barracos. Não de retirar pessoas, que não tinha pessoas lá. Retirar o barraco. Então, essa operação foi feita. O governo da época colocou em torno de 2.000 homens para esse massacre, na verdade. Eu lembro muito bem. Eu trabalhava naquela época aqui no setor de cargas e eu voltei do trabalho porque eu vi a grande concentração de policiais e, como eu falo, eu tinha uma filha e uma esposa em casa. E quando nós chegamos, quando eu cheguei em casa, por volta de 9 horas da manhã, a gente subiu para o telhado, né? Tinha uma laje já do lado de casa, subiu e ficou assistindo. Cai rapidinho, não acertou ninguém, entramos pra dentro. Aí subiu lá pra cima, aí foi quando meteram bomba lacrimogênea, mataram a Tajiba, espancaram os caras lá pra cima, espancaram muita gente aquele dia, muita gente mesmo.
Eles meteram um gás aqui, o gás voltou contra ele, porque o vento foi contra, tão animal que eles são, né? Aí começou a se passar mal, o pessoal até começaram a passar mal também na época. A mulher tá passando mal. E onde foi que das pessoas que perdeu a vida devido a essas agressões que ele sofreu. Foi um dos que... E muitos outros, um ficou aleijado, o outro ficou cego. Muita coisa aconteceu naquele pedaço ali. Eu mesmo fui atropelado por cavalo, entendeu? Mas é uma violência assim estúpida. Como é que você vai pegar um cavalo de 1000 quilos em cima de você? Não tem como. Você ainda com a espada na mão. Que usava uma espada. É brincadeira. Né? E a bala de borracha, muitas vezes não era bala de borracha, era tiro de verdade mesmo. Era pistola mesmo. O cara pegou um tiro. Hã? O soldado pegou um tiro. O soldado pegou um tiro. Pegou um tiro, o soldado. Levou um tiro, soldado? Pegou o quê? De quê? Olha, ele meteu bem nos peitos. Tá um buraco nos peitos do cara lá, rapaz. 10 horas, tava esse tumulto grande aí, minha esposa grávida. Ele ficou chorando, meu irmão tinha saído, eu fiquei no barraco dele, olhando no meu e olhando as coisas dele para ninguém roubar. Aí quando foi, era para não pegar 2 ônibus, por falta de dinheiro, eu esperei chegar 10h20 e pagar aquele 376 que vem da Asa Norte para Taguatinga Sul. Quando deu 10h20, ele passava, eu saí, falei com a minha esposa Zelma. Falei, Zelma, eu vou ter que sair, senão eu perdo o ônibus, eu não posso perder esse serviço não posso ficar desempregado não. Aí eu saí correndo. Aí, escutei e falou, para, eu não sabia de que se tratava, nunca tive passagem pela polícia, nunca tive problema nenhum. Aí eu não liguei muito pro que estava passando, o policial de frente me atirou nesse local bem aqui, ó. Tem uma bala aqui, ela tá no meu pescoço até hoje, cortou minha traqueia, esôfago, perdi a corda vocal esquerda, problema de respiração. Perdi 36 quilos, até hoje não... que hoje estamos em 2008, né? Não voltei, recuperei meu peso, minha saúde, não. Peguei outro tiro, vim aqui no peito esquerdo, fiz a cirurgia grande, de cima até aqui embaixo, catei esse aqui. Peguei outro tiro aqui nessa perna, aqui eu ia caindo, ela pegou se infundando, que tá aqui. Subiu aqui pra cima. Peguei outro tiro cortando esse braço esquerdo. Quando eu peguei esse tiro mesmo, eu pensei, minha esposa estava grávida de 7 meses, eu caí, falei, meu Deus, não vou ver o meu filho. Que eu sabia que eu estava despedido do mundo.
A polícia mesmo pegaram, um pegou pelo braço assim, outro aqui, outro pela perna, minha cabeça, eu sem força no pescoço, fui saindo pela boca, pelo ouvido, nariz, e eu derriado sem força nada, e eles me carregando de todo jeito como se fosse um porco, rapaz. Eu sou pai de 5 filhos, eu não tenho medo pra nem matar nem morrer. Eu vou passar. Doutora, a criminalista, por favor. Doutora Raquel, cadê ela? Doutora Raquel! Doutora Raquel! Ela vai passar a senhora, vai passar a senhora. Quais passam, doutora Raquel? Se nós estamos dizendo que elas passam, é porque elas passam. Se nós estamos dizendo que elas passam, é porque elas passam. Passa, meu irmão, passa! E tem que passar também! Tem que passar também! Tem que passar também! Tem que passar! Só tinha fumaça, mas é tanta bomba. É uma coisa assim absurda, olha aqui, se preparando. Muito cachorro. Eles usavam muito cachorro contra a gente. Todos eles tinham que trocar os cachorros todos. Né? Aqui os movimentos. O governador Cristóvão Buarque nomeou um administrador militar aqui para a cidade, porque ele dizia que a estrutural tinha deixado de ser caso de habitação, um caso social, e virou caso de polícia. Isso foi uma das declarações dele. E aí o meu comandante-geral, no caso, disse que, me deu a notícia de que o governador tinha decidido implantar a administração militar na área e que eu seria o administrador. Foi assim que eu recebi, né, a missão lá dentro da estrutural mesmo, na tarde se não me engano, 8 de agosto de 97. Né? Então, o que eles fizeram? Não, vamos cercar, botar gurita de vigilância. Fecharam realmente todinho de arame farpado e ficou atônitos, todo mundo. Mas que diabo está acontecendo? A partir de hoje, tem comunicado aí que a partir de hoje toda a movimentação, a entrada e saída deveria ser comunicada aos postos de entrada. Que houve a decisão do governo de retirar aquela população dali, né, para que a Terracap pudesse né, comercializar, porque aquela área ali, hoje em dia, né, você vê ali a cidade do automóvel, né, aquela parte que é ocupada é, vamos dizer, um prolongamento da cidade do automóvel. Aquilo ali é uma área pública, né, ocupada indevidamente pelas pessoas que ainda residem por lá. Com o cerco militar que foi informado, ele colocou um monte de placa informando área militar, não entre, área restrita. As compras do mês você só podia entrar com uma sacolinha pequenininha. Se você colocasse no carro, eles não deixavam. Qual era o argumento deles para não deixar entrar com alimento? Ah, porque eles vão abastecer mercados aqui dentro e vai incentivar continuar aqui dentro. E o objetivo deles era o quê? Deixar passar sede e fome, porque aí todo mundo vai embora. A cerca foi construída para delimitar a área e para impedir que a invasão se expandisse. Como quando a cerca era rompida, se não tivesse nenhum obstáculo, dificultava essa fiscalização, porque o pessoal entrar por outros pontos, entendeu? Apesar da fiscalização diuturna, mas sempre você não tem como fazer uma fiscalização efetiva naquele perímetro todo. Então, nesses intervalos, facilmente uma pessoa conseguia invadir, né? A questão do alimento e do gás, isso aí é inverídico, porque não tem como. Ali tinham, na época, aproximadamente 3.000 famílias, então se as pessoas não pudessem entrar
com alimento, como é que eles iriam sobreviver ali, né? Comer terra, comer mato, comer lixo, não tem como. Então isso aí como é que é, coisa fantasiosa. É claro que não era permitido o seguinte, a invasão tinha, né, alguns estabelecimentos comerciais irregulares, né? Então não era permitido o abastecimento desses armazéns. Mas se a pessoa chegasse lá com a sacola de compra, ela entrava tranquilamente, não tinha nenhum empecilho, né? Eu fiquei com medo porque eles chegavam quebrando tudo. Eles não queriam saber se a gente era de idade, se tinha criança pequena, se tinha um recém-nascido, ou se tinha nada. Eles iam chegando e quebrando tudo. O marido das pessoas, das mulheres, o marido chegava do serviço lá fora, porque trabalhava lá fora, deitava para poder descansar e eles levantavam ele da cama para casa, dando pancada. Que não foi uma atitude correta do governo, acho que foi errado escolher um militar. Por mais que houvesse problemas de ordem, de segurança pública no interior da estrutural, é sempre complicado. A simbologia de você colocar um militar para administrar é muito forte, né? Então, eu acho que foi uma maneira equivocada do governo se relacionar com a população da estrutural. E houve, a partir daí, vários problemas, né? Que o policial entende, quando ele assume que é para controlar a situação de segurança pública, ele faz aquilo que ele sabe fazer. Tem Deus por mim, e o diabo pode levar, quem quiser levar para o inferno pode levar, mas eu quero Deus por mim, toda a vida me ajuda. Amém. Porque eu peço que ele, de coração, ele me dá. Amém. Se o camarada fazer covardia comigo, mas eu peço a Deus, Deus vai recompensar ele. Conforme ele merecer. O camarada que está em justiça, num pobre sacrificado da família, como Roberto, eu vivo. Roberto, qual é o seu nome completo? É Bento Arcelino Monte. Como? Bento Arcelino Monte. Obrigado. Foi pedrada ou foi cacetete? Foi pedrada ou foi cacetete? Pegou na mulher. Corre, leva a mulher tão rápido. Tô na frente, rapaz! Tô na frente! Vai embora! Era para remover toda a cidade. Então, o que estava acontecendo? Eles passavam nas casas das pessoas, notificando a elas, dizendo, ó, o seu lote está lá, o caminhão vai passar a tal hora, prepara a sua mudança. A grande dificuldade eram os componentes políticos, né, que interferiam nas ações a serem desenvolvidas no local, né, e uma liderança comunitária que viveu, né, na invasão, que com o apoio dos políticos praticamente dominava, né, todos os invasores daquela área. Mas existia uma pressão pela oposição, no caso dos moradores não saírem? Existia, era feito semanalmente reuniões e falando que nem que morresse, que não era para sair, para dizer não. Quem é que fazia essa pressão? Era o grupo do deputado Zé Edmar. Mas mesmo assim, muitos assinaram a documentação para o Major Volney concordando em sair. Aí virou uma febre de martel, porque era o governo tirando e de noite o povo fazendo barraco. Então, assim, ele não conseguiu vencer, mas ainda, com essa ação toda, ele conseguiu, da estrutural, conseguiu fazer outros bairros em Brasília, porque levou gente para Buriti 1, 2 e 3 e levou gente para o Recanto também, onde teve aquela parada. Por causa até mesmo que daí veio aquele acontecido da Operação Tornado, que teve matança e tal, aquela coisa toda, e aí foi suspendido toda a remoção. Porque uma coisa foi a derrubada, outra coisa foi a ocupação à noite, né, por policiais quando teve a morte lá, né? E aquelas imagens, né, que serviu para desgastar o governo sobremaneira.
quando a polícia de Cristóvão Buarque invadiu a vila estrutural, demolindo barracos e espancando os moradores. As imagens chocaram o país. Mas a violência do GDF contra pessoas indefesas não parou de crescer. São dezenas de relatos de espancamentos, roubo de mercadorias e o mais grave, sequestros, mortes e execução sumária de moradores. Este homem é o catador de papel Roberto José dos Reis Filho, o Azul. Há um mês, a mulher dele foi morta durante uma operação do GDF na estrutural. Azul foi sequestrado e executado junto com 2 outros moradores, mas sobreviveu milagrosamente. Além da operação ter sido marcada para a noite, homens à paisana e até encapuçados circulavam entre os policiais. Os PMs uniformizados não tinham o nome colado no peito, identificação obrigatória para evitar arbitrariedades por parte de policiais militares. E apesar de acompanhada pela imprensa, a operação foi realizada no escuro. As equipes de TV não puderam acender as luzes para filmar. Olha a cabeça, tira a mão da cabeça não. Olha pra frente, porra. No dia seguinte, começaram a chegar à 3ª DP do Cruzeiro dezenas de denúncias de moradores da estrutural relatando violências por parte da Polícia Militar. Foram registradas mais de 50 ocorrências, apontando lesões corporais, violações de domicílio, abuso de autoridade, sequestros e homicídios, entre outras. Milton de Sá, ex-morador da estrutural e dono do lote onde morreu o PM, foi sequestrado e morto com 6 tiros. Luciano Pires de Aquino foi arrancado de casa na estrutural e encontrado morto crivado de balas. Roberto José dos Reis Filho, o Azul, pai de criação de Milton, foi sequestrado e executado com 2 tiros na cabeça, mas sobreviveu. Regina, sua mulher, morreu após ser espancada porque reclamou do sequestro do marido. Essa aqui era a esposa do Azul, que o Azul ficou aqui até bem pouco tempo na fazenda do Zé de Mar, escondido. Ela foi morta nesse dia, que mataram o Miltinho, o irmão dele, não é que era santo, ninguém ali é santo. Foi uma operação desastrada que fizeram antes da Polícia Militar, que entraram à noite lá no Cantinho do Céu, que chama Cantinho do Céu, onde tinha o tráfico de droga, entraram lá e começaram a derrubar as portas. Aí derrubaram a porta e o cara, um tiro bem no meio da testa de um PM. Aí invadiram a estrutural. Começaram a invasão, eram às 7 horas da noite. Eu me escondi, mas a Marlene, mais o Paulo, que era segurança, Paulo, Tio Montosa, e o Joãozinho lá de baixo. Tem um Joãozinho lá? Pois é. Nós nos escondemos dentro de uma casa, perto da irmã. Como é que é o nome dela, gente? Uma crente. Nós nos escondemos lá dentro. E os PM desceram tudo de metralhadora, revólver, diabo 4. A gente tem que achar o galego e a galega. E a gente ouvindo. Menino, pensa, não passa uma agulha. Tem que achar para ir matar eles. Tem que executar eles. A gente ouvindo, os caras na porta assim, a gente dentro da casa escondido. Tudo apagado. Aí deu tempo de a gente se esconder ainda. Polícia. Da polícia. Aí entraram, fizeram aquela quebradeira toda, foram mais de 700 pessoas machucadas. Criança, adulto, velho. Onde houve o massacre, que dizem que foi um massacre, que não foi, que foi a morte, tá vendo essas árvorezinhas verdes ali? É para cá um pouquinho. É nesse portão de madeira ali. Quando mataram o PM. Isso aconteceu na quinta, na sexta foi o desarmamento. Quando foi no sábado, aí nós vimos quando passou os policiais aqui e entrou na casa do Azul. E a única coisa que eu escutei, eu estava vendo televisão e eu escutei quando a mulher do Azul. Eu até imagino assim, que eu acho que os policiais quando chegou lá já foi, acho que batendo no Azul ou alguma coisa, ou dando voz de prisão, alguma coisa assim. E que pegou logo ele, que eu escutei bem quando ela falou assim,
Para, cara, com isso, para, cara. Só foi o que nós ouvimos somente, não ouvimos mais nada além disso. Aí quando foi daí uns 5 minutos, aí nós já escutamos o carro da polícia indo em busca de lá e teve uns tiros. Aí pronto, depois acalmou-se tudo, calou tudo. Quando foi no outro dia, bem cedo, aí veio uma amiga da mulher do Azul lá, chegou lá e já encontrou ela morta na cama. E o Azul de minha vida, não encontraram nem o Azul. Aí eles levaram o Azul, obrigaram o Azul a ir mostrar a casa do Milton e do Mauro, que era no Recanto já, que eles já tinham saído daqui e viviam aqui fazendo só os tráficos mesmo. Os tráficos dele, mas eles moravam lá no Recanto. Aí o Azul levou ele lá e lá eles pegaram o Mauro foram pegar o Mauro e o Milton, mas o Mauro se escondeu, aí ele pegou só o Milton e levaram em busca de Planaltina, para aquela banda ali, e mataram o Milton. E também atiraram no Azul, mas o Azul, acho que ele tem 7 vidas, como o gato, que ele escapou. Invasão desordenada, que estava crescendo muito, e a criminalidade muita, né? Como aqui não tinha policiamento, então a criminalidade se escondia tudo na estrutural, né? Juntamente com a comunidade dos moradores, que tinha muitos moradores, pessoas decentes, pessoas nível comunitário normal, mas só que no meio desse pessoal tem a bandidagem todinha, né? Tem a criminalidade, o tráfico de droga, tudo aquilo ali. Então a ação da polícia ela veio por causa de um conjunto de acontecimentos. Tanto que as pessoas que foram envolvidas naquela operação Tornado que morreu, todas elas têm ficha criminal grande. Por questões políticas foi virada a situação, foi transformada em fato político. Mas nenhum deles tinha nem envolvimento na política da cidade, nem na política de Brasília. Não tinha nada a ver com a política. Foi um fato isolado que usaram simplesmente para derrubar o governador Cristóvão. Veio a calhar para a comunidade porque dificultou as ações do governo Cristóvão aqui e ajudou na derrubada dele do governo. A oposição se fartou dessa situação, né? E como não tinha ninguém para desmentir, eu acho que era muito interesse na época para a oposição de divulgar bastante esse fato. A oposição contava através da mídia uma história, o governo não sabia se defender e aí aconteceu o que aconteceu. Cuidado com essa filmadora! Primeiro, o governo não mandou matar ninguém, né? Os policiais teve um erro de estratégia, que foi a Secretaria de Segurança autorizar a operação um dia após o assassinato de um policial, né? Tanto a polícia estava ferida e ele chegando lá teve revide, né? Foi um erro, não deveria ter tido a operação naquele dia, acho que tinha que ter deixado os ânimos esfriarem e depois teria que ter sido feita uma operação pontual, ou seja, tem bandido, pegava os bandidos um por um, e a polícia é capaz de fazer isso. Não podia ter sido uma operação na monta que foi aquela, à noite, no escuro, né? Quer dizer, colocando mais policiais ainda em risco e colocando a vida também de pessoas inocentes, né? Que não tinha nada a ver com os bandidos que estavam lá dentro. Aqui veio o catador de lixo que morreu debaixo do pneu do caminhão do Cuca. Aqui veio o espírito que você matou também. Abaixo de bonda lá que pós-greve. Tava de borracha, pastor alemão. Aí, todas aquelas vítimas que já foram, que foram mortas pela mão da polícia, tá ligado? Aí eu só penso mais. Jogando bola lá na quadra junto com os molequinhos de mais, ó. Fumando pé de peixe, não é esse meu irmão, quando é que vai montar? Os molequinhos do meu tamanho já aprende a roubar. Sou de menor, mas me põe em um lugar. Não quero essa vida de crime pra mim, eu quero ser alguém pra um dia jogar. No Real Madrid, tipo assim, meu pai e minha mãe eu sempre vou respeitar. Vou crescer, vou construir o meu lar, cima, até uma bike eu vou comprar. GTS ou JMA. Naquele já período político, já em 98 ali, as pessoas, a população, Cristóvão assassino, e colava adesivo e tal, aquela coisa, foi uma loucura. E tudo isso foi atribuído ao governador.
Então, durante a campanha de Cristóvão, na sua reeleição em 98, isso foi muito usado. Chegaram a colocar na televisão assassino, quer dizer, uma forçação de barra absurda, mas que, infelizmente, de alguma maneira, isso surtiu efeito, porque nós não logramos êxito na reeleição do governador Cristóvão Buarque. Se o time da Moradia ganhar, Roriz ganhar, ele vai regularizar a estrutural. Ele falou, chegou a dizer aqui, quem era o time da Moradia? Seu Zé Edmar, seu Filipelli, seu Luiz Estevo, senador, né? Filipelli, deputado federal, Zé Edmar, distrital, Roriz, governador, Fernando Henrique, presidente. Não, estou te falando assim, na campanha não houve isso porque não teve aquilo, não teve, ele não veio aqui na estrutural, ele não fez esse compromisso aqui na estrutural. Mas ele nas conversas que ele tiveram comigo, quando eu mostrei a fita, quando eu falei, ele ficou impressionado. Ele veio aqui na campanha, sim, ele veio aqui na campanha falando da atrocidade e ele chegou a falar aqui de fazer a cidade aqui. Teve sim, teve. Ele não foi uma coisa incisiva, clara, mas ele veio aqui na estrutural, durante a campanha, falando que ia fazer aqui que atender o pedido nosso, fazer mais precisamente o meu. Sim, houve a promessa, inclusive o governador prometeu de joelho, dentro de uma igreja aqui, que regularizaria a estrutural no primeiro mandato. No segundo mandato, ele disse que o órgão ambiental, o IBAMA, não liberou e prometeu de novo de joelho em uma outra igreja. O Roriz uma vez falou, se eu quisesse for um dos nossos líderes que está lá ainda hoje, não pense que eu não sei o que está acontecendo. Se eu quisesse, eu tirava a estrutural em 3 meses. Isso é declaração dele, numa reunião que tinha 18 pessoas da estrutural, líderes da estrutural. Ele não fez praticamente nada, mas também não mexeu com a gente. A verdade é essa. Ele não fez muita coisa pela gente, não. Ele manteve só do jeito que está. O Zé Edmar, ele era a pessoa que a gente tinha extrema confiança. Por quê? Porque ele colocava projetos, né, para ser aprovado, chamava a gente para o dia das votações, arrumava transporte para a gente, porque a gente era quebrado, a gente não tinha dinheiro para nada. Foi projeto dele que conseguiu ser aprovado e criar a cidade estrutural, né? Foi para o governo Roriz na época, ele não sancionou. Mas foi muito interessante, porque ele vetou e ele virou para mim e falou assim, mas pode derrubar o veto. Voltou para a Câmara e, na época, o presidente da Câmara, que era o Gin Argelo, sancionou o projeto. Quem é bom não fica. O Roriz era para não ter negócio de governo, era ele. Um dia chegou uma aqui falando do Roriz, eu digo, olha, aqui não, falar de Roriz não. Porque não entrou outro e nem entra que de Roriz. Olha, aqui, Samambaia, não sei aonde, Riacho Fundo, Riacho Novo, não sei o quê. A Recanto da Ema, foi tudo Roriz. Homem desse não é bom, meu chefe. Você acha que ele não é bom? Roriz não era para sair nunca, se existisse essa lei. Pode uma mulher parir um homem melhor do que Roriz de outra vez, até agora não. De novo! De novo, aí, de novo! Será que o pobre não pode sobrar? Vamos, irmãos, que vive na estrutural, e juntos nós venceremos essa batalha final.
filme da campanha foi eu que dei para o governador Roriz ganhar a eleição. Aquele filmezinho que nós filmamos o Cristóvão lá dentro, falando, prometendo, eu vou fazer aqui uma cidade, fique tranquilo. E depois ele derrubando o pessoal aqui, arrebentando o pessoal. Então, o filme foi eu que dei, que foi o mote da campanha do Roriz que derrotou o Cristóvão. Moradores de fundo de quintal, inquilinos, recém-casados, sem moradia, sem esperança de comprarem seu lote, seu lugar ao sol, seu lar, pois eram assalariados, famílias de baixa renda, filhos da pobreza. Eram pessoas vindas das mais variadas satélites, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Taguatinga, todos sem nenhuma chance no mercado imobiliário. Resolvem arregaçar as mangas, iniciando uma caminhada reivindicatória da casa própria. Não importa o tipo de moradia, importa sim a dignidade de ter um endereço. Não importa o lugar, pode ser no lixão, não somos exigentes, somos pessoas carentes de casa, de afeto, de compreensão. O lixo pode cair sobre nós, não tem problema, pois retiramos dele o sustento. As ruas podem ser esburacadas, podem ser lameadas, não tem problema. O que importa é a segurança da criança em saber que ali é seu lar, que ali é seu lugar. As casas podem não ser palacetes, podem não ter segurança, mas tem a esperança de, enfim, poder dizer com prazer, com firmeza, eu moro aqui, daqui ninguém vai me tirar. Posso tomar meu banho tranquilo, o vizinho pode ir trabalhar sossegado, nada vai acontecer, porque aqui é definitivo o nosso lar. Enfim, acreditamos estar se realizando o sonho mais desejado, o endereço próprio. Os tratores, os abençoados tratores delineando as ruas, ajeitando as quadras, maquiando a cidade como uma mulher linda que espera o prometido. Como é linda esta cena, como é melodioso o barulho do trator, como deslizam suave nas ruas que consertam. A água chegando em carros-pipas, é verdade, mas matando a sede daquele que muito andou. Governo e povo em harmonia, um cuidando do outro. Algo estranho estava no ar. Parecia que a noite chegava. O gás não pode entrar. Por quê? Como cozinhar? Mas o que o povo não sabia era que a tormenta e a agonia começavam juntas a chegar. Na campanha eleitoral de 94, o candidato Cristóvão Buarque, do PT, fez um programa cheio de promessas sobre a vila estrutural. A principal promessa era de que os moradores não seriam expulsos, nem teriam seus barracos derrubados. Veja o que Cristóvão Buarque disse. A primeira ajuda é dizer, esse terreno é seu. Se esse terreno é seu, também na hora você começa a fazer essa casa. Porque você sabe que ninguém vai depois expulsar você, ninguém vai derrubar. O índice de choque invadiu a vila estrutural. E as promessas da campanha deram lugar ao terror e à violência. Claro, viado. Irreverência, alegria incontida, justiça, todos estes sentimentos estampavam-se no rosto dos caminhantes. Iam, enfim, dizer ao seu opressor, vencemos, vamos ficar, pois a estrutural é o nosso lar. Não viemos sozinhos, amigo governador.
os mortos também vieram ser presente na vitória final, embora não mais de carne e osso, mas na lembrança daqueles que lhe são caros. Estamos aqui, vamos ficar, a Estrutural é nosso lugar. Agora a realidade é outra. Pão e leite para aqueles que não podem comprar. Luz para começar a reerguer e fazer a nossa vila prosperar. Obrigado, governador Roriz. O povo oprimido, que agora é livre, agradece o seu amor aos mais simples. Povo da Estrutural. Era o governo de uma imagem altamente positiva. Ele que é um humanista, né? Ele hoje não é mais do PT, critica muito o PT, mas eu continuo tendo respeito por ele. Um professor, né? um humanista, quem conhece ele sabe da preocupação dele com os direitos humanos, ter tido a imagem associada à truculência, à violência. Para ele aquilo foi muito dolorido e para todos nós do Partido dos Trabalhadores, porque nós sempre lutamos pelos direitos humanos, sempre lutamos contra a truculência da polícia. É sempre bom a gente refletir sobre o papel da oposição, não é? Então, eu já fui oposição, eu fui deputada distrital no governo Roriz, né? E eu nunca fui uma opositora deletéria para a cidade, né? E eu acho terrível que a gente tenha determinadas pessoas na oposição com um tipo de prática que não ajuda o interesse público. Então, eu acho que essa lição nós temos que aprender, não é? Houve ali, naquele momento, uma atuação política da oposição ao governo Cristóvão que prejudicou a cidade, que fez com que houvessem conflitos desnecessários, que houvesse uma reivindicação que não era exatamente das pessoas, as pessoas queriam um local para morar, não é? Podia morar muito bem lá no Recanto das Emas com um lote assegurado pelo governo, mas o incitamento à violência, à disputa, ao conflito, fez com que a gente tivesse hoje um problema que está ali. É evidente que as pessoas gostam de morar ali porque é perto do plano piloto, mas qualquer governo que assumir tem uma dificuldade. E por mais que tente, é muito difícil de resolver. Olha, Supermercado Potiguar, lembrando que o Supermercado Potiguar, o mercado que vende barato para você, dona de casa, na Avenida Luiz Estevo, está o Supermercado Potiguar, sempre vendendo barato para você, dona de casa. Elias, é um prazer ter você aqui com a gente, que você possa ficar aí à vontade. Você tem aí um prazo de 4 a 5 minutos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na rádio comunitária da Estrutural, e também é mais uma conquista da comunidade, através aqui do nosso pastor Zé Paulo, que tem se esforçado para manter essa rádio no ar. Isso é muito importante para a comunidade. E o que eu quero dizer para vocês, moradores da Estrutural, é que nesse momento é um momento muito importante para a comunidade, essas eleições comunitárias. O prefeito comunitário não vai ganhar dinheiro, o prefeito comunitário vai estar dispondo do tempo para servir a comunidade e prestar o seu serviço com sua equipe para o bem-estar do cidadão estruturalense. Essa eu participei, fui o mentor disso aqui. Chama das coisas que nós já criamos lá dentro, nós criamos essa aqui, que é muito interessante, que veio a nos dar a independência política dentro da Estrutural. Chama-se a Prefeituras de Quadras. E aí o Joaquim e o Elias, eles tiveram a brilhante ideia de organizar as quadras como pequenos municípios, onde você poderia ter várias lideranças, pessoas sendo eleitas como prefeitos comunitários de bairro, e depois eles organizaram uma eleição comunitária como se fosse um prefeito geral, ou o governador, ou que seja o prefeito e os demais fossem a Câmara de Vereadores.
Então eu vou ler aqui as regras que nós temos que seguir nessa eleição. Será proibido toda propaganda no raio de 50 metros do local da votação, hoje, né? Estando incluída a proibição de propaganda em propriedades particulares. Então, propriedade particular significa carro, né? Andar com propaganda em carro também é proibido. Para os políticos, qualquer pessoa que se ergue como liderança em uma comunidade, entende-se que ele será um potencial captador de votos. Então existe sim o investimento por parte de pessoas externas. Não é que a liderança na cidade tenha um poder aquisitivo, mas sim que existe um investimento político partidário em cima das lideranças. Inclusive, vocês podem perceber na rua que os candidatos aí do governo e tanto quanto os candidatos da oposição estão patrocinando os seus candidatos. Cada um na sua linha de partido e tal, mas mostra que o governo tem interesse pela estrutural e pelas lideranças da estrutural. Então vai os três lá. Vem pra cá, Maria. Vai os três lá. Aliás, a estrutural sempre foi um trampolim político para muita gente. Você pode ver que é a cidade que mais existe líder comunitário. É a cidade que mais tem. A cidade, por causa disso, é a cidade que mais tem conflito de ideias. E às vezes isso atrapalha. Olha, a gente espera que venha um trabalho, um sucesso e que venha trazer melhoria para a cidade estrutural. Espero aí que a Chapa 2 venha vencer Germano e Reginaldo. A gente estamos aí trabalhando para alcançar aí uma grande vitória. Onde a gente vê as pesquisas mostrando a gente em primeiro lugar aí. E nós estamos aí trabalhando para alcançar esse objetivo, que é o objetivo de defender a comunidade. Nosso projeto é defender o povo, estamos com o povo e sempre vamos estar. É só marcar, é só marcar. Olha lá, tem aí atrás dele. Mas eu tô pedindo. Não, mas eu quero saber se o risco é em qualquer número que o senhor. O X. É no número que o senhor quiser. Se eu pensar de riscar. Ah, já compreendi. Botar nesse nego mesmo, esse nego. Pronto. Agora vai pra onde? Não tem controle sobre as cédulas. Cara, se o cara catar seguinte, 4 cédulas ali. Você tá tendo uma organização, tentando organizar uma coisa e outras pessoas ficam batendo contra, vai ficar pior ainda, cara. Não tem organização, meu amigo. Ali o cara era com 5 cédulas na mão. Já que bagunçou, o negócio sabe o que acontece? Não. Vai dar continuidade. A urna dela, e de repente a chapa dela vai ser anulada. Olha, eu fui agredida ali dentro. Não, isso aí tudo vai ser começar a falar, eu fui agredida lá na urna, não sei se foi por causa da camisa. Uma segurou no meu braço assim pra trás, me machucou. Foi agredida. A outra segurou na minha mão. E eu com a identidade, mulher, não era isso, meu irmão. Como é que tu fala um trem desse? Eu mesmo peguei na sua mão pra poder puxar a cédula, pra senhora não colocar lá dentro. Não era você que tava com ela na mão pra me entregar, não? Não, senhora, olha, Ismael, presta atenção. Não, senhora, a senhora não tira o seu corpo fora, não, porque eu tava lá fiscalizando e eu cheguei na hora, tá? Agora apareceu a verdade, foi aqui. Não, Conceição, vambora. Eu queria saber quem era essa. Tá bom, gente. Vocês estão legal desde que
abençoe, obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe, obrigado. Tá vendo? Lá pra ele dar coisa. Essa camisa aqui não, mas tira essa daí. A Estrutural está vivendo o primeiro processo democrático maciço da cidade, onde tem os líderes com maior representatividade, sem demagogia, entendeu? E creio que a Estrutural, seja quem for que ganhar esse pleito, estará bem representada. E eu creio que a nossa comunidade está de parabéns, porque o prefeito não luta pelos seus interesses, mas pelos seus interesses, pelo interesse da comunidade. E com a ajuda de Deus, o próprio Deus irá colocar o líder que ele mesmo predestinou para este lugar aqui. Joyce, dá meu troco aí. E a gente observa o seguinte, é importante nós sabermos de uma coisa. Valeu a pena, valeu a luta de todas as chapas, do meu amigo Ismael, do meu amigo Mardônio, Elias, do Jusilene, né? Valeu a pena aí do Edmilson. Eu te digo uma coisa, a chapa 2 entrou para ganhar. A chapa 2 entrou para ser cabeça e não cauda. A chapa 2 entrou para estar por cima e não por baixo. A chapa 2 entrou para estar na frente e não atrás. Porque a chapa 2 foi ungido por Deus. Amém? É 2! Chapa 2! É 2! As pessoas pensavam que o prefeito era como se fosse um prefeito de municipal. O fiscal também vai quebrar, gente. Bora! O fiscal entra toda tarde, só vai Nós sempre somos uma comunidade discriminada por todo o Distrito Federal e nós colocamos na cabeça das pessoas que se não tínhamos e não temos um representante na Câmara Legislativa como deputado distrital, mas nós teríamos que ter um representante aqui com personalidade jurídica para representar a comunidade junto ao governo local, porque temos que continuar, na proposta da Chapa 1, temos que continuar reivindicando, mostrando para o governo e para o resto de Brasília que a Estrutural é uma cidade e vai ter que nos engolir, vai ter que nos respeitar. Essa é a nossa colocação. Vou explicar, muito bem, vou explicar o Ismael. Ficou pro lado do Zé Edmar, observando o Zé Edmar. Todo comício você estava junto do Zé Edmar, ele e o Zezinho. Zezinho, né? Prestando atenção no Zé Edmar para falar, nem para pagar, e só escutando para falar, mas às vezes não sabia o significado das palavras. Esse aí, esses camaradas aí. Pra mim, não Zé Manuel, eu não voto um cara desse nunca. E peço você, não vote não, você até é doido. Os deputados do PMDB incentivaram as pessoas lá e invadiam. Depois, quando a polícia foi tirar, eles foram juntos resistir, né? Até gerar aquelas imagens, para eles usarem as imagens para ganhar as eleições e voltar a fazer o que eles fizeram, que foi acabar com o planejamento do Distrito Federal. Aí todos nós agora estamos pagando por isso, nós estamos pagando milhões pela infraestrutura da Estrutural. E ainda tem mais embaixo lá, a Vila Santa Luzia, né, que não pode fazer a infraestrutura lá dentro. É difícil eu você chorar, domingo embora, mas eu vou voltar. Também estou chorando por dentro. Você é o amor que eu sempre procurei. E não agradeço a Deus porque eu te encontrei. Eu vi, eita, eu vi a etiqueta, a calcinha da menina. Eita, eu vi o babado, quase me acabou.
Porque a estrutural agora é cidade, e o Santa Luzia é a favela da estrutural. Tem aquela questão do preconceito, né? Porque por eles pisarem no asfalto, eles acham assim, é melhor do que o pessoal que mora no Santa Luzia. Quando você vai pegar um ônibus, que você chega lá, eu já vi caso de pessoa que tem loja lá, quando você chega no tempo da chuva que você pisa, eles limpam assim, com aquela cara assim, aquele olhar assim, mesmo sem gostar, mas eles ficam olhando com preconceito pro pé da gente. Eles falam é o pé de Todd, que eles chamam. Eles têm preconceito com a gente também. Não todos, mas alguns têm. Então eu sempre tive uma imagem que a estrutural era guerreiros que lutavam contra o sistema. Pois aqui é a 15 minutos do plano, então as pessoas não queriam que viessem pobres para o próximo do plano piloto. Aqui você não tem água encanada, você não tem esgoto, o esgoto corre ao céu aberto, a luz aqui é gambiarra. Então, do ponto de vista de infraestrutura, não existe nada. E do ponto de vista social, né, eu acredito que esta área seja uma das principais áreas mais precárias do Distrito Federal. E pasme, uma área que fica a 15 minutos do centro do poder da República, que é o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, que é a Praça dos Três Poderes, né? Na comunidade, nós somos chamados de bandido, mas no Congresso, eles são chamados de político. Aqui, só se rouba a mão armada. Lá, só se rouba de terno e gravata. Aqui, se assina um homicídio. Lá, se assina a passagem para o paraíso. Mas tem uma grande diferença entre esses dois ladrões. Um vive em presídio e o outro vive em mansões. E esse é o contexto que a gente vive hoje, que a gente viveu antes, que a gente vai viver, né, aí por muito tempo. E tem a associação, que é a Associação dos Moradores da Santa Luzia. Aí, essa associação, sempre quando tem as coisas, eles vão, igual agora, dia 3 mesmo, vai ter audiência pública, que é para falar aqui sobre o Santa Luzia, e o pessoal vai tudinho para lá. Só que o pessoal aqui não tem aquele negócio assim, é política e tal. As pessoas já estão cansadas desse negócio de política. Eles estão ligados no negócio da política, eles não querem saber de governo, de ninguém. A gente está mais focado na gente aqui do Santa Luzia se unir. A gente não quer força de fora. Igual vem um político, político tal. Não, a gente quer se unir o povo aqui de dentro. Eu conheço um casal de namorados. Na realidade, eu, Adairto, né? Eu tô cansado de viver dentro da lama, de viver lutando para ter uma organização aqui dentro. Gente, boa noite para todos e para todas. A gente vai começar a reunião agora com oração, né? Eu vou pedir para quem está lá fora para chegar aqui mais para dentro, que cabe todo mundo. Então, eu vou pedir para o pastor Genivaldo orar, né? Que tudo a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, vou pedir para todo mundo ficar de pé com reverência a esse nosso Deus. Amém. Eu sei que nós estamos aqui numa batalha comum. Todo mundo aqui, nós estamos lutando pelo só objetivo. Mas eu quero falar para você, se nós colocar Deus na nossa frente, as coisas se rompem, entendeu? Porque nada é impossível para Deus, a palavra dele fala. Então a gente tem que sempre orar e pedir a proteção dele, amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, nós colocamos, Pai, essa associação nas tuas mãos. Sim, cada um Pai. dos teus filhos que se encontra aqui hoje, meu Pai. Meu Deus, vai nos dando direção, Senhor, Pai, para que eu venha fazer para a coisa Pai. correta, certa, Pai. A sabedoria do céu Oh, sobre nossas vidas, glória a Pai. ti, Senhor. E nos protege, Pai, de toda a seta Sim, maligna, Pai. Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa essa reunião. Glória a Deus. Abençoa a liderança. Abençoa cada um das pessoas que Sim, encontram Pai. aqui presente, meu Pai. Em Em nome nome de de Jesus, nós Jesus. pedimos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para Amém. conduzir essa reunião em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bate palma, Amém. Jesus. O nosso diretor, ele tá fazendo um documentário que ele já trabalha com
com esse documentário aqui da Estrutural desde 2003. Vai ter um filme, né? Daqui até o meio do ano vai ter um filme aqui da Estrutural. E como nós, como associação, nós não pode ficar de fora dessa história, né? Então, o que é que acontece? Eu falei para ele que a gente estava aí com 2.386 famílias. Gente, essas 2.086 famílias nem beira o tanto de famílias que tem aqui dentro. Que quando foi acontecer a política, né? A política que ele ganhou, ele falou assim, o que já estão, eu vou garantir, né? Esse está garantido. Agora, se levantar mais algum telhado aqui dentro da Santa Luzia, aí vai ser derrubado. Quem lembra dessa história? Quem lembra? Levanta a mão aí para mim. Eu falava que aqui era a terra prometida. A Estrutural tinha deixado de ser caso de habitação, um caso social, virou caso de polícia. Um tiro bem no meio da testa, um PM. Eu falava que aqui era a terra prometida. Quem era o time da moradia? Seu Zé Edmar, seu Filipelli, seu Luiz Estevo, senador, né? Filipelli, deputado federal, Zé Edmar, distrital, Roriz, governador, Fernando Henrique, presidente. Ah, vai sair ótimo, já estão dando, então não corre. Era o governo tirando e de noite o povo fazendo barraco. E no dia seguinte, há 500 barracos novos. E como eu falo, eu tinha uma filha e uma esposa em casa. 41 anos que eu vivo aqui dentro desse lixo. Quem é bom, o Ruiz era pra não ter negócio de governo, era ele.